Anjos, bem-vindo. Boa noite, minha querida. Howdy, não sei pronunciar, seja bem-vindo. Vamos fazer uma leitura preparatória do livro Palavras de Chico Xavier, Emmanuel. A lição 23. Segundo admitimos, o padrão ideal para a convivência pacífica entre as criaturas da terra está contido naquele inesquecível mandamento de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando este preceito for praticado, certamente usufruiremos a felicidade do mundo melhor com que todos sonhamos. Que maravilha, não é? Quando aprendermos que o amai-vos uns aos outros, que o Cristo nos ensinou, deve ser a regra de conduta de cada criatura humana, aí sim, a felicidade reinará em nosso mundo íntimo. André Modesto, bem-vindo. Gil Tavares, bem-vinda. Áudio Car, bem-vindo. E é muita alegria estar com vocês nesta noite, rogando as bênçãos do Senhor, rogando a espiritualidade amiga e ao nosso guia espiritual, a assistência necessária para que esse momento de contando histórias seja um momento de aprendizado, de entendimento das máximas do Cristo. Que Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Vamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O capítulo é o 11, amar o próximo como a si mesmo. Hoje, Ivan Tavares, bem-vindo. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem como a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. Que Jesus permaneça em nossas vidas, que permitamos a presença dele, o nosso mestre e amigo, o nosso irmão maior, o nosso guia e modelo. Adriana, minha irmã, que bom que você está aí, bem-vinda. Sil Gomes, bem-vinda. Então, esse é o nosso momento, que acontece às terças, às 19 horas, contando história. E aqui estou para contar mais uma história a respeito desse homem, desse grande homem de bem, José Silvério da Silva, nosso querido José Silvério Horta, o nosso querido irmão Horta, Monsenhor Horta, reverendo Horta, que deixou um legado de amor, que deixou a sua história imorredora através das ações no bem, aquelas ações que ele praticou, aquelas ações que nós devemos copiar, porque são ações baseadas na conduta cristã, no Evangelho de Jesus. E o que nós vamos contar, o título da história quer dizer a posada mais cara de minha vida. Esse foi o título que ele mesmo deu à história que nós vamos contar. Então, José Silvério, o irmão Horta, ele era sempre chamado para assistir algumas comunidades, algumas aldeias, e ele era sorteado, na verdade, ele era apontado para ir para os lugares mais difíceis,
o qual ele aceitava com o maior prazer o convite que lhe era dirigido. E irmão Horta, certa tarde, foi chamado pelo seu superior para comparecer ao palácio episcopal. Agora sumiu. O nome. É o nome. É isso, viu, gente? Episcopal, sei lá. Ele foi chamado lá para um lugar onde ficam os bispos. E ele foi ansioso, porque ele sabia que tinham para ele uma missão. Que tinham para ele, melhor dizendo, uma tarefa. Tarefa essa que ele abraçava com maior amor, com maior carinho, com maior atenção. Mas o irmão Horta, esse homem que era dado à prática do bem, da caridade, saindo em direção ao palácio, ele cantarolava em seu mundo íntimo, sem pronunciar palavra, alegre e feliz, mas mesmo com aquela canção que ele, na sua mente, passava, vinham as ideias, vinham os pensamentos. Episcopal. Obrigada, Elenoi. Obrigada. Deu um nó na língua. Então, ele ali, intimamente cantando, feliz por estar sendo chamado para mais uma daquelas tarefas que lhe eram confiadas, então começou a passar pela sua mente o que poderia ser. Aqueles lugares os quais ele era convidado, ou melhor, convocado a visitar, era preciso coragem cristã, porque era um dos lugares mais delicados, onde a ignorância, a injustiça, onde o temor reinava. Mas o irmão Horta, pensando, refletindo, alegre e feliz, sobe a escada do palácio episcopal, né, Illinois? Episcopal, sobe a escada do palácio com muita pressa, cumprimenta aquele homem que estava ali à porta, vigiando, e vai ao encontro do bispo. Chegando, beija a mão delicada do seu superior, o qual não lhe dirigiu palavra alguma, evitando assim qualquer diálogo, qualquer pergunta desagradável, tira do bolso da sua roupa, da sua veste, um escrito, onde estavam ali as tarefas às quais o padre, o irmão Horta, deveria cumprir. Ele desce a escada e o guarda fica assustado pela pressa com que ele chegou e a rapidez com que ele voltou. E então ele desce, não abriu para ler o bilhete na frente do bispo, por respeito, por educação, por ética, mas desce. E, ao descer a escada, recosta-se em uma parede e começa a abrir o papel. Abriu o papel para ler aquilo que estava escrito. E quando ele começa a ler, ele percebe que essa era uma das mais difíceis tarefas. E começa a refletir e começa a pensar. Nisso, alguém lhe puxa a batina. Ele abre os olhos e vê ali um dementado, banguelo, que é já conhecido por ele. E esse homem, como tantas outras pessoas, se dirige ao padre com muita alegria para receber dele o cumprimento, o abraço, o carinho, porque para o irmão Horta era uma felicidade muito grande encontrar amigos. Era uma forma de troca, de permuta de amor. Era um encontro, na verdade, com Deus. Era assim que ele definia o encontro com os amigos. E aquele homem lhe sorria. E nunca em toda a sua vida, em todas as experiências, em todos os encontros com aquele dementado, a falha nos dentes daquele homem chamou tanta atenção como naquele momento. Então o irmão Horta começou a pensar naquela falha dos dentes daquele homem, eleva o seu pensamento ao Mestre Jesus e à Maria Santíssima e começa a orar, pedindo a Deus a assistência e o amparo para aquela missão a qual lhe fora confiada. Mas a insistência no pensamento, na imagem desdentada daquele homem, persiste. E uma voz lhe fala na acústica da alma. Parece que na sua consciência alguém está falando. A sua consciência toma voz e ele começa a ouvir uma voz que lhe diz assim: Padre, começa a vigiar melhor os teus pensamentos.
como você é prático nessa arte. Como você consegue desdenhar aquilo que os seus superiores são capazes de fazer. Você é expert nessa arte. E isso não é obediência. Não é obediência fazer o que está escrito no papel, cumprir aquilo que lhe foi determinado, mas a obediência maior está em dominar os seus pensamentos. Como sempre, você combate as ideias que lhe são impostas pela sua religião. Com veemência você combate aqueles que são seus superiores, e esses pensamentos, essas ideias vão até eles em forma de energia que você desconhece e volta para você em forma de antipatia. As falhas que chamam tanto a atenção na boca daquele irmão são as falhas que existem no seu caráter, nesse aspecto que você precisa corrigir. Ser mais vigilante e ser mais obediente. Obediência não é tão somente cumprir a regra, a risca aquilo que está no papel, mas obediência de fato é cultivar bons pensamentos, é não permitir que pensamentos dessa natureza envolvam a sua mente e tome conta da sua mente, dos seus pensamentos. E aí ficou a lição para o irmão Horta, que saiu dali disposto a cumprir aquilo que lhe havia sido designado. Bem-vinda, Carla Tomás, minha amiga, Melri cantora, minha irmã Adriana, Ednilson Alves, Elice, Ilenói, que coisa boa. Bem-vindo a todos, Adriana Gomes, bem-vindos, Gilvan, nossa, bem-vindos. Então o irmão Horta segue, vai até a sua casa, porque quando ele termina de pensar, ele já estava na porta de casa, adentra a sua casa, pega alguns pertences para que ele pudesse usar durante a trajetória que ele iria fazer, pega tudo que lhe era necessário para aqueles dias que ele iria passar fora de casa e sai naquela mesma tarde, disposto a ir àquela aldeia que lhe fora confiada a missão. E então ele percebe dois mulatos em cima de um cavalo, dois mulatos que estavam em um carro de boi, passando por ali, e ele pensa, eu conheço aqueles dois, e os dois param o carro de boi, e olha para o padre que vai ao seu encontro, e eles felizes porque sabia que naquele momento iria receber aquele abraço fraterno, aquele cumprimento alegre e agradável do irmão Horta, e o irmão diz, meus irmãos, irmão Horta diz para eles, meus irmãos, que alegria revê-los, para onde estão indo? E eles dizem, nós estamos indo para a fazenda tal, levando mantimentos, e o irmão Horta, todo feliz, pede-lhes uma carona. Eles solicitam que o irmão suba, que o padre Horta suba naquela carroça, ajuda-o a subir e alegremente recebe aquele irmão, recebe o padre Horta com muita alegria, com muita satisfação, com muita felicidade e sai os três naquela carroça pesada que é levada pelos dois bois, que agora começa a cantar aquela música gostosa que faz o movimento das rodas quando há muito peso na carroça. E que a noite começa a mostrar o primeiro brilho que as estrelas promovem. Irmão Horta feliz, olhando para o alto, ouvindo as histórias que vinham da parte daqueles dois mulatos que cantavam e contavam alegremente as suas façanhas. E o irmão Horta feliz, a noite se adentra, mas em uma ladeira meio delicada, a carroça quebra inevitavelmente pelo peso que carregava. Com muito cuidado, os dois mulatos conseguem sustentar os bois para que eles não caiam e ambos pulam da carroça segurando o irmão Horta e com muita
tristeza pelo ocorrido, pede desculpas ao irmão Horta e fala para ele: olha, infelizmente não podemos seguir viagem. Temos que consertar a carroça e isso vai demandar muito tempo. E não será possível viajar mais durante essa noite. É preciso esperar amanhecer o dia para que nós possamos consertar a carroça e seguir viagem. E o irmão Horta, muito agradecido, pede a eles desculpas, mas prefere seguir viagem. Apesar da insistência, apesar do perigo que os mulatos alertam que pode acontecer no caminho, apesar dos cuidados que se deve ter numa viagem como essa, o irmão Horta não prefere seguir em frente e segue adiante, apreciando as estrelas, por aquele caminho que ele já conhecia. A noite para ele era de muito agradável a caminhada, e ele caminha, e lá pelas altas horas da madrugada, já sentindo o corpo cansado, ele vê um vulto à distância e percebe que trata-se de um cão, de um cachorro que vem em sua direção. E ao cachorro se aproximar, o irmão Horta vai ao seu encontro, afaga-lhe a cabeça. O animal, muito alegre, demonstra com a cauda balançando a alegria que sente ao encontrar o padre e sai acompanhando. Agora o irmão Horta não estava mais sozinho. Além das companhias espirituais, irmão Horta está levando consigo um cão amigo que conduz a viagem, que lhe dá a proteção durante aquela caminhada na alta madrugada. E o cachorro continua seguindo e para diante de uma hospedaria que era o lugar onde ele morava. E ali, com o barulho que o cachorro faz, o hospedeiro vem até a porta receber o viajante. E ao perceber que se tratava de um padre, não fez cara muito boa. Fez um olhar, uma cara de enfado, demonstrou uma certa insatisfação, mas como era o dono da hospedaria e ali estava um hóspede que precisava pernoitar, na verdade já estava alta madrugada, ele mandou que o padre entrasse, mostrou a acomodação onde ele deveria passar a noite e foi se deitar. Padre Horta dormiu como um anjo, apesar de ser um grande pecador na fala dele mesmo. E quando acordou no dia seguinte, lá estava a família reunida para aquele momento, e como em todo acontecia naquela época, naqueles lugares, já era hora da refeição, do almoço, que acontecia por volta das 10 da manhã. E então, antes disso, antes da refeição, a família, em especial a esposa e as filhas, trocam algumas ideias com o irmão Horta, oferece-lhe um café muito simples e trocam algumas ideias. A mulher fala da sua insatisfação da vida ao lado daquele homem bruto, daquele homem rude, daquele homem estúpido. As filhas falam dos seus anseios e como é comum a um reverendo, a um padre, ao chegar em determinada localidade, receber daqueles o pedido de conselhos, de instruções, de orientações para aquela vida que as pessoas costumavam levar. E então, alguns minutos depois, a senhora pede licença e começa a servir o almoço. Sentam-se à mesa, o padre se acomoda, as filhas também, mas a mulher está a uma certa distância, trazendo as coisas para a mesa, trazendo a comida para a mesa, no que o marido a chama para um canto e começa a conversar, lhe dizendo: tá vendo? Tá vendo aquele homem? Aposto que se jogar ele, pendurar ele de cabeça para baixo, não sai um tostão do bolso. Eu conheço bem essa raça. Eu conheço muito bem a história deles. A Igreja Católica, a Igreja Católica é uma das empresas mais ricas que existe. O próprio Papa vive sentado em uma cadeira de ouro e começa a falar mal da igreja, começa a falar mal dos padres que são ladrões. E a mulher disse: não, mas esse homem é diferente. E o Monsenhor
Monsenhor Horta, Padre Horta, que tinha uma audição muito acurada, começa a captar a conversa dos dois com muita vergonha, apesar das filhas não estarem ouvindo, mas irmão Horta era expert na arte de ouvir à distância. E ela dizia, mas esse homem é um santo, esse homem é um homem diferente. Após a nossa conversa, eu não quero mais ficar longe de você. Decidi que eu tenho que viver ao seu lado para sempre. E decidimos não mais ir embora. E começou a insistir que o Padre Horta era diferente. E volta e senta à mesa naquele momento. Padre Horta, ouvindo que o que o homem havia dito, que se colocasse ele de cabeça para baixo, nem um tostão cairia do seu bolso, enfiou a mão nos bolsos. Porque havia o padre se preparado para a viagem. Trazia consigo uma certa soma e queria, naquele momento, demonstrar que não estava ali para abusar dele, mas para pagar o preço justo pela noite, melhor dizendo, pela madrugada e pelas refeições. Mas ao colocar a mão no bolso, irmão Horta percebeu que havia esquecido o dinheiro. E naquele momento ele sentiu uma profunda tristeza. Uma dor tão grande invadiu a sua alma, um medo, um receio, que foi difícil conter as lágrimas. E então ele parou. A fome, que não era pequena, naquele momento foi-se embora. E ele fechou os olhos e orou. E pediu a Deus que lhe orientasse naquele momento, que não lhe abandonasse. E as lágrimas começaram a rolar da sua face, muito embora ele tentasse segurar. E o homem, de uma forma desdenhosa, disse-lhe, como choram facilmente os padres, todos são iguais. Como vejo, o Senhor tem uma facilidade muito grande de verter lágrimas. Irmão Horta não conseguiu conter. Não conseguiu falar nada, fechou os olhos, tirou o lenço do bolso e começou a enxugar. A mulher começou a falar, falando da sua decisão, da decisão das filhas de permanecer naquela casa, que a visita do padre lhe fora muito agradável, que agora ela iria permanecer longos anos ao lado do marido eternamente, se preciso fosse. E naquele momento o padre começou a sentir uma satisfação, uma alegria, e lhe invadiu a alma, substituindo aquela tristeza. E o homem, que estava tão carrancudo, melhorou um pouco a sua fisionomia, e o Padre Horta meteu o garfo no prato e colocou uma garfada de feijão saboroso na boca, mas ao mastigar percebeu um objeto duro, uma pedra, e ele fez um esforço tamanho para disfarçar, mas o homem disse, padre, fique à vontade, esse feijão é batido na terra, é comum encontrar pedra no feijão, não se sinta constrangido. E o padre tirou a pedra da mão e ficou rolando entre os dedos, e o padre percebeu que se tratava de uma pedra preciosa. O homem, que era acostumado a comprar pedras preciosas, daqueles que eram mineiros ali, que ralavam para retirar da terra, para retirar das minas pequenas pedras, viu entre os dedos do padre que ali havia uma joia, que ali havia uma pedra preciosa. Então o homem pediu ao padre a pedra, e o padre disse não, por se tratar de uma coisa que havia sido tirada da sua boca, que não era higiênico. E aí o homem, na sua usura, percebendo que se tratava de um pequeno diamante de quase 2 quilates, insistiu e disse, padre, eu quero muito ficar com essa pedra, porque o Senhor que nos visitou trouxe alegria para a nossa casa. Eu percebo que o Senhor é diferente dos outros padres. Eu percebo que o Senhor deixou aqui na nossa casa uma certa alegria, uma certa paz, uma certa satisfação. Minha esposa confessou-me que vai permanecer comigo, apesar de eu ser um homem assim, tão bruto, tão ignorante. As minhas filhas que tinham desejo de ir embora daqui, dessa região, não mais querem partir.
Então a sua presença trouxe paz para a nossa casa. Então dê-me essa pedra para ficar de lembrança. Aliás, eu não quero pagamento algum. Será um prazer que o Senhor tenha comido e tenha dormido sem nada pagar. Receber do Senhor, Padre, seria receber de Deus. E o constrangimento foi tanto, a insistência foi tanto, que o Padre entregou-lhe o diamante. E agradeceu e disse-lhe: não me pertence. Eu encontrei essa pedra aqui em sua casa, então ela não é minha. Ela pertence a vocês, que são os donos da propriedade, que são os donos da casa. E o padre agradeceu a Deus, agradeceu aos familiares, agradeceu àquele homem e seguiu viagem. Mas ao tomar a estrada, ele pediu licença a Deus para dizer de si para consigo: meu Deus, essa foi a pousada mais cara da minha vida. E seguiu viagem cantarolando. Essa é uma das histórias que o nosso querido José Silvério Horta conta para nós. É uma das suas experiências de tantas que ele viveu e que ele vivenciou. E aí nós trazemos uma pergunta do Livro dos Espíritos. A questão para que nós possamos refletir é a de número 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Exercem. E como exercem? Como exerceram naquele momento em que o Padre Horta estava observando a falha no dente do irmão? Exerce naquele momento em que o irmão Horta entra em oração? Exerce no momento em que aquele cão vai até ele, levado pelos espíritos? Exerce influência naquele momento em que o Padre Horta vai conversar com a família, com a esposa, para dar-lhe os conselhos necessários para que ela siga a sua caminhada? E a resposta dos espíritos é a seguinte: seguramente, pois que te aconselham. Essa é a resposta dos espíritos. Os espíritos influenciam em sua vida, sim, porque eles lhe aconselham tanto para o bem como para o mal. Depende do seu teor vibratório, depende daquilo que você alimenta. Então vamos alimentar o bem, vamos aproveitar a oportunidade para alimentar bons pensamentos, para cultivar bons pensamentos, para seguir a nossa caminhada, envolvidos nesse sentimento de amor recíproco, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Gratidão a vocês que aqui estiveram conosco, que aqui ainda estão: Dona Creuza, Ilma, Fabiano, Rosane Fontes, Isaías, Leizinha, Ronise querida, Eliana Silva, Feliz Ney Costa, Clara Uélia, nossa, Melri cantora, muita gente boa. Ednilson Alves, eu acho que esse pessoal aí eu já cumprimentei. Gente, é com muita alegria que nós encerramos esse momento de contando histórias. Desculpe a atrapalhada, que tem horas que realmente a gente acaba dando nó na língua. Mas gratidão a vocês, gratidão a todos que me ouviram pacientemente, que esperaram por esse momento, a todos que estiveram em todas as lives no dia de hoje. Muito obrigada a todos, que a paz do Divino Messias permaneça conosco, e nós queremos dizer muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de serviço. Muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de contar história, de trazer a mensagem de amor e esperança, a mensagem do Evangelho de Jesus, através da vivência cristã desse homem que viveu na terra e derramou sobre todos aqueles que com ele esteve, derramou a sua mensagem de amor através das ações no bem. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.